Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre misericórdia. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma passagem do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus. Precisamos entender o que é misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão pela dor e fraqueza alheia. É termos piedade, é termos empatia pelo que o outro está passando. É o complemento da doçura e da indulgência. Aquele que não é misericordioso não sabe ser brando e nem é pacífico, então não consegue vivenciar a paz dentro de si, muito menos fora. Como estamos precisando exercitar a misericórdia nos dias atuais? Sermos capazes de perdoar. Quantos estão carregando dentro de si sentimentos de mágoas, raiva e ódio, que tanto nos aprisionam às infelicidades, trazendo desequilíbrios espirituais, emocionais, doenças psicossomáticas. A falta de misericórdia mostra a inferioridade da nossa alma. Jesus nos alerta sobre a necessidade de nos reconciliar com os nossos desafetos ainda nessa vida, enquanto caminhamos com eles lado a lado nessa encarnação. Aquela pessoa difícil que às vezes mora no nosso lar, aquele amigo no nosso trabalho, aquela pessoa que eu não consigo me relacionar muito bem, são justamente esses os nossos desafetos e provavelmente é com eles que temos compromissos mal resolvidos e que precisamos acertar. Isso porque o ódio, a vingança, as mágoas, esses sentimentos não se encerram com a morte física. Esses sentimentos impregnam a nossa alma e os espíritos vingativos irão nos perseguir mesmo depois da nossa morte, assim como nós, mesmo desencarnados, iremos perseguir aqueles que não conseguimos perdoar. Levaremos esse sentimento que, com certeza, ao invés de nos livrar dos obsessores ou dos nossos desafetos, nos acorrenta cada vez mais a eles. Eu sempre que me sinto triste com algo que alguém faz, algo que me machuca, imediatamente eu criei o hábito de sair da posição de vítima. Isso ajuda muito, porque quando nós nos sentimos vítimas, nós achamos que realmente o outro estava errado e que nós estamos sofrendo, estamos sendo injustiçados. Então eu procuro compreender que não sou vítima, que existe uma parcela de culpabilidade da minha parte, uma responsabilidade da minha parte também, provavelmente por questões mal resolvidas em vidas pretéritas ou mesmo algo que eu tenha contribuído para fazer isso acontecer na minha vida atual. Eu também penso numa lição do Chico Xavier, onde ele nos ensina que prefere 1000 vezes ser ofendido do que ofender alguém, porque nós sabemos bem, Jesus deixou essa lição, que aquele que fere por espada será ferida, ou seja, aquele que machuca, cedo ou tarde, terá que se reconciliar com o seu adversário, terá que se redimir perante as leis divinas. Então é muito melhor, por mais que a gente não acredite, sermos muitas vezes ofendidos, machucados, do que sermos nós o vilão da história, aquele que vai, que machuca, que traz danos para a vida do outro. E não podemos esquecer também que o nosso nível de conhecimento, os esclarecimentos que nós já temos, nos torna cada vez mais responsável pelos nossos atos. Então, se o outro me ofende, me machuca, é um problema dele. Mas, a partir do momento que sou eu que faço isso passa a ser responsabilidade minha. E com certeza eu terei que um dia me redimir com esse irmão. Quantas vezes acreditamos erroneamente que estamos sendo cristãos, né? E espíritas, porque frequentamos a casa espírita ou uma igreja 1, 2 vezes na semana, ou porque oferecemos algum tipo de ajuda financeira. Alguns até exercem alguma função por algumas horas
nessas casas e achamos que isso nos basta, que isso nos credencia a sermos chamados de cristãos. Mas no dia a dia julgamos, não temos tolerância com os que pensam diferentes de nós, com aquelas pessoas que convivem no lar conosco, ou mesmo no trabalho. Somos incapazes de vivenciar na prática os ensinos do Cristo sobre perdoar e sobre amar. Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Como é importante sermos honestos conosco, admitindo nossas imperfeições, para podermos combater esses sentimentos. Por vezes praticamos os cultos exteriores, dobramos literalmente muitas vezes os nossos joelhos perante os altares, mas nós somos incapazes de dobrarmos a nossa vaidade e o nosso orgulho. Falsas modéstias, falsas humildades. Quantas vezes olhamos ressaltando no outro os defeitos e não percebemos em nós comportamentos ainda piores do que aqueles que tanto nos incomodam na outra pessoa. Os amigos espirituais nos alertam que o orgulho nos torna cegos aos nossos próprios defeitos. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Ressoa a voz do Mestre em nossas consciências. Ele, o Mestre, pede há milhares de anos que aprendamos essa lição e nós insistimos em nos armar com pedras e atirar em nossos irmãos. Sabemos exatamente quem somos, mesmo que muitas vezes não admitimos. Podemos até tentar esconder dos outros, mas não escondemos dos amigos espirituais, de Deus e até dos nossos adversários espirituais, quem nós somos de verdade, o que nós carregamos dentro do nosso coração. Podemos até não querer encarar, enfrentar as nossas fragilidades morais, que são muitas. Mas, um belo dia, a nossa vida chega ao fim, deixamos o nosso corpo físico, chegamos ao mundo espiritual nus, literalmente nus, sem o corpo físico e sem ter onde nos escondermos. Tudo o que somos virá à tona. Isso nos preocupa? Será que saber que não teremos como esconder o que sentimos e o que pensamos, isso nos preocupa? Será que será motivo de nos envergonharmos? Quando nos vemos na espiritualidade, frente a frente conosco, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, muitas vezes choramos, sofremos e nos culpamos, nos arrependemos também e nos envergonhamos. Pedimos perdão a Deus, pedimos aos amigos espirituais uma nova oportunidade, imploramos para voltar ao corpo físico, a mais uma experiência na Terra, para tentarmos novamente. E dessa vez aprender nas provas, muitas vezes nas dores, aquilo que nos recusamos a aprender por amor. O bonito de nós é quando não precisamos morrer para começarmos a viver esse aprendizado e ter a consciência da necessidade de sermos melhores agora, ainda em vida, nos livrando dos velhos sentimentos, das verdades dogmáticas, da prepotência, do egoísmo, do orgulho, que engessam a nossa capacidade de amar. Lembremos sempre, o convite do Cristo é sempre aprendermos e evoluirmos pelo amor, nunca pela dor. A dor, os obstáculos pelos quais nós passamos são sempre consequências das nossas próprias escolhas equivocadas, com certeza. Somos todos espíritos fragilizados, equivocados, cheios de débitos, endividados. Por isso, a necessidade de sermos misericordiosos com os outros, porque certamente nós necessitamos também dessa misericórdia de um irmão ou a misericórdia de Deus. Espero que a gente possa refletir essa semana sobre o que é ter piedade, o que é ter compaixão e que a gente possa levar a vida com mais leveza,
que o nosso coração não seja tão endurecido perante as faltas dos nossos irmãos, mesmo que soframos, mesmo que eles tenham nos machucado demais. Vamos procurar entender, vamos procurar perdoar, como Cristo mesmo disse na cruz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós possamos também seguir o Mestre, o exemplo do Mestre nesse momento e perdoar, porque provavelmente aquele que te feriu não sabe o que está fazendo, não sabe como está se acorrentando. Quero encerrar nosso encontro com uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz assim: no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então pensemos nisso. O nosso compromisso é com o Pai. O nosso compromisso é com o Mestre. Vamos ser, sim, vamos nos esforçar para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.